No ar, pela Rádio Manchester FM, programa Sementes de Luz. Um espaço de paz, reflexão e conhecimento à luz da doutrina espírita. Entrevistas, mensagens, músicas e a sua participação. Começa agora, Sementes de Luz. Olá, boa tarde, ouvintes da Rádio Manchester FM. Hoje é domingo, 17 de agosto, agora são 5 horas e 33 minutos. Eu já começo agradecendo você que está aí sintonizado em Anápolis, nas cidades vizinhas, no aplicativo ou no site da rádio. É muito bom ter a sua companhia aqui com a gente. Esse programa é uma realização do Movimento Espírita de Anápolis, com apoio do Conselho Espírita Regional. Sejam muito bem-vindos a mais um Sementes de Luz. Hoje o nosso programa está começando um pouco mais cedo por conta da transmissão esportiva aqui da rádio. Às 7 da noite, a equipe do esporte entra em campo com o futebol ao vivo com Adelson Maia e Cláudio Souza. Mas antes disso, daqui a pouquinho teremos um momento especial. Vamos receber aqui no estúdio Saulo Costa e Sebastião Felipe para um bate-papo inspirador sobre o tema Pai, o Exemplo. Então continue ligado com a gente, que agora nós vamos de música. 93,3 Manchester. Estamos de volta, agora às 5 horas e 40 minutos. Hoje o nosso tema é especial, Pai, o Exemplo. Vamos falar sobre a missão sagrada que Deus concede a cada pai, que vai muito além de prover, é ser guia, orientador, amigo e, acima de tudo, um exemplo vivo de honestidade, carinho e fé. Jesus, ao nos ensinar a orar, nos apresentou a figura de Deus como Pai, Pai nosso, amoroso e justo. Assim, cada pai aqui na Terra é chamado a refletir esse amor divino no lar. E neste mês, o Mês dos Pais, o nosso programa preparou uma série de encontros emocionantes para celebrar o amor paterno. E para tornar esse programa ainda mais especial, recebemos hoje aqui no estúdio Saulo Costa e seu pai Sebastião Felipe Costa. Juntos, eles vão compartilhar histórias e reflexões. Seja muito bem-vindo, Saulo. Olá, boa tarde a todos. É uma alegria, um prazer estar aqui na Rádio Manchester com todos vocês e poder participar desse bate-papo, dessa conversa muito mais especial com meu pai aqui presente. Seja muito bem-vindo, Sebastião. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Manchester. É com muita alegria, com muito prazer que também estou aqui, é uma honra, né? Junto com meu filho Saulo. E não deixa de ser também uma responsabilidade, né? Então, que Deus nos abençoe nessa caminhada. Isso aí. Fique com a gente que hoje o programa está imperdível. O Evangelho segundo o Espiritismo nos lembra que a família é uma bênção concedida por Deus e que cada pai é chamado a ser o esteio, o porto seguro de seus filhos. Jesus não apenas ensinou com palavra, mas com atitudes. Acolheu, corrigiu, orientou e amou sem medida. Ser pai é, de alguma forma, ser reflexo desse amor. Então participe com a gente, você ouvinte. Qual foi o maior exemplo que já recebeu? Veio do seu pai, do seu tio, do seu avô? Compartilhe com a gente lá pelo nosso WhatsApp, mande seu áudio, mensagem de texto, conte a sua história. O nosso WhatsApp é 99206-3993, repetindo, 99206-3993. Vamos começar? Antes de começar o nosso bate-papo, nós vamos agora ao vivo até o Lar Espírita Francisco de Assis, o Lefa, ouvir um trechinho da palestra que o Gerlon de Almeida está ministrando lá, que é a influência dos espíritos em nossas vidas. Vamos escutar um trechinho. Vinte para vocês. Boa tarde a todos, né? Satisfação. Diego, um abraço, é uma satisfação. Estamos participando agora da reunião online na Rádio Manchester, né? Hoje o nosso irmão Sebastião com o Saulo, seu filho, que estão participando, né? Então recebam o nosso abraço e nossa alegria de tê-los participando aí do programa Sementes de Luz. Então, muitas vezes a gente acha que está tomando certas decisões por nossa vontade e acontece de ser
influência dos espíritos. Acontece de ser eles que nos encaminharam ou que nos prepararam para agir daquele modo. E nós vamos entender mais detalhadamente como que isso é feito. Aí tem essa questão 463 e logo na sequência a 464, em que Kardec ele tenta assim saber se tem alguma forma da gente descobrir qual é o tipo de espírito que está nos influenciando. Kardec estava tentando saber se tinha assim um meio, uma fórmula para a gente descobrir. Então primeiro ele pergunta: diz-se comumente ser sempre bom o primeiro impulso. É exato? Aí os espíritos falam: não tem nada a ver, né? Uma pessoa boa costuma ter bons impulsos mais frequentemente. E a pessoa má costuma ter maus impulsos. Aí na 464, como distinguirmos se um pensamento sugerido procede de um bom espírito ou de um espírito mau? Então a gente está lá de boa, sentado no sofá, vem aquela ideia. Como que a gente vai saber se é de um bom ou de um mau espírito? Ora, muito lógico, né? A gente tem a tarefa de avaliar esse pensamento, de refletir sobre aquela ideia. Esse pensamento é alguma coisa que me engrandece ou me rebaixa? É um pensamento que une com os meus irmãos ou que desune? É um pensamento que auxilia o próximo? Isso aí, eu quero agradecer aqui a nossa amiga Beth Botosso, que está lá na transmissão. Terminando lá, ela vai estar aqui daqui a pouquinho para poder falar para a gente a nossa agenda da semana. Então a Beth termina lá e daqui a pouquinho ela está aqui nos estúdios com a gente. Vamos começar o nosso bate-papo? A primeira pergunta vai para o Saulo. Saulo, qual foi o maior exemplo que seu pai deixou ou deixa para você até hoje? Bom, excelente pergunta, né? Meu pai é um exemplo para mim. Ele deixou muitos exemplos de honestidade, de trabalho, de moral, de ética, de ser uma pessoa com responsabilidade, que respeita as pessoas, né, de educação e de, acima de tudo, eu acho que também de serviço, né? Eu sempre vi meu pai trabalhando em nome de causas maiores, né, especialmente dentro da doutrina espírita, e isso também é uma grande inspiração de ver o tempo que ele tem e dedica também isso para outras pessoas, né? Então, com certeza é um grande exemplo e uma grande inspiração para mim. Saulo, eu gostaria também de fazer uma pergunta para você nesse momento. Você que é professor de filosofia, é filósofo, como que você vê a filosofia no ponto referência aos filhos? O que ela pode passar dentro desse contexto de referência para os filhos? Bom, a filosofia a gente pode traduzir como a arte de viver, né? A arte de ensinar a viver. Então, o que ela pode transmitir para os filhos são referências de valores humanos que ajudam na construção do próprio ser humano. Então, ainda mais num mundo que a gente tem perdido a referência dos valores, daquilo que é certo e do que é errado, a filosofia nos ajuda a nos transmitir esses ensinamentos, a retornar para essa base dos valores humanos e a gente poder, de fato, descobrir, né, conhecer, né, aquilo que é certo daquilo que é errado e seguir o caminho que é próprio do ser humano. No caso, por exemplo, a filosofia, o Espiritismo também é filosofia. E aí nós temos um trecho aqui do livro Jesus no Lar, de Ney Lúcio, que diz o seguinte: o berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. A paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver bem entre quatro paredes, como pode aguardar harmonia entre as nações? E hoje a gente vê, né, no caso, as nações
com revoltas, com problemas de guerra, essas coisas assim. E aí a gente para observar o que os pais ou o lar está exportando para ajudar os filhos. Se a gente fizer uma avaliação do momento atual, fica claro, né, que nós temos uma crise de referências. Então, os lares, as famílias em geral, não têm conseguido transmitir de maneira adequada os valores humanos para os seus filhos, né? Então tem predominado o materialismo, o egoísmo, e isso vem se refletindo na família e se expande para a sociedade, para o governo e para toda a humanidade de uma forma geral. Então, se a gente vê isso na sociedade, de uma maneira isso também deve estar acontecendo nos lares e nas famílias. E aí um ponto importante, que se a gente quiser mudar esse cenário, também tem que começar pela família, onde os pais, né, os representantes dessa figura dos pais, têm o papel e o dever de transmitir esses valores que são essencialmente humanos, que é o que a doutrina espírita nos ensina, as religiões de uma forma geral e a própria filosofia. A gente para observar que dentro desse contexto que você fez a referência, então a gente há de pensar que é necessário que nós, espírita ou simpatizante ou de qualquer denominação religiosa, precisa assim trabalhar para a evangelização dos filhos. Porque quando a gente fala de pai, automaticamente a gente tem que falar de filho. Então, como a gente pode fazer para melhorar os nossos filhos para o futuro? A doutrina espírita, por exemplo, tem uma prática muito eficiente que a gente fala que evangelização, evangelho no lar. Mas todos religiosos podem fazer isso. Um culto do evangelho no lar. Pega lá o Novo Testamento, um dia e hora, e reúne os membros da família, e ali faz uma oração, conversa entre os filhos, e ali vai transmitindo os valores cristãos, para que os filhos um dia possam compreender. Você concorda com essa teoria, Saulo? Sim, com certeza. As práticas do evangelho no lar, crescer com esses hábitos, né, de oração e de respeito em família, com certeza contribuem. E além disso, né, com uma força ainda maior, os pais são exemplo, né, até o tema da nossa conversa hoje. Então, mais ainda, além disso, eu diria, né, em complemento a essas práticas que são muito importantes, a gente buscar ser uma referência, um exemplo, porque o mundo fora tem muitas vozes, muitos ruídos, né? E se o filho não tem uma admiração pelo pai ou pelos seus pais, né, ou essa figura, ele acaba ouvindo muito essa voz externa. Mas se ele tem em casa, né, e essas ferramentas, né, esses métodos, essas práticas, bons hábitos, né, da oração em família, do evangelho e da evangelização infantil, vai fortalecendo isso dentro, e o filho vai reconhecendo nos pais um modelo a ser seguido, e aí ele passa a ser uma inspiração, passa a ser um modelo, e que não precisa ser alguém perfeito, mas alguém que ele veja que é uma referência que ele pode seguir. Isso protege o filho, os filhos, e o auxiliam na sua jornada e na sua caminhada. Nós sabemos que a infância, ela proporciona o momento mais propício para educarmos, para orientar, para direcionar os nossos filhos. Então tem um texto aqui do Livro dos Espíritos, na pergunta 385, diz o seguinte, parte da resposta: a fragilidade dos primeiros anos os torna brandos, acessíveis aos conselhos da experiência. Aqui no caso a experiência são os pais, e dos que deve fazê-los progredir. É quando se pode reformar o seu caráter e reprimir os seus maus pendores. Então, para as pessoas reencarnacionistas, no caso, que acreditam que o espírito não é formado no momento da formação do corpo, essa pessoa, esse ser, pode trazer algum hábito violento. E aí, quando tem o pai que é um
condutor habilidoso dentro do amor, da bondade, dos valores éticos e morais, ele poderá orientar aquela criança para que se torne homens de bens. E ser um homem de bem, hoje, é muito importante para a sociedade e para a família, porque o pai sempre vê com alegria quando um filho faz uma boa ação. Você, Saulo, tem seus filhos. O que no momento você, por exemplo, assim, tem feito ou tem procurado desenvolver para que possa transmitir esses valores para eles? Assim, a melhor forma que eu acredito, né, e é o que eu busco fazer, é me tornar melhor, ser aquilo que eu espero que eles também sejam. Então eu tento vivenciar o máximo que eu posso todas essas virtudes, os valores humanos, os ensinamentos de Cristo no meu dia a dia. E para que eles, vendo isso, né, possam tentar seguir os meus passos. Então o que eu acredito, assim, e o que eu tento praticar, que a melhor coisa que a gente pode fazer por aqueles que nós amamos é nos tornarmos melhores como seres humanos. Então, aquilo em nome de quem aqueles que nós amamos. Então, se eu cresço como ser humano, eu abro o caminho para que eles cresçam também. E aí, pelo meu exemplo, pela minha atitude, pelo legado que eu busco deixar. E assim a gente vai transmitindo, né, através dessa força do exemplo, isso para eles. E é claro, para que eu consiga isso, né, eu procuro estudar, ler, refletir e buscar viver isso no meu dia a dia, em todos os momentos que eu consigo, né? A educação dos filhos, que é de responsabilidade dos pais, por exemplo, igual eu, vem de uma educação mais rígida. O Saulo, um pouquinho menos. Então, qual a diferença que você vê da educação dos pais sobre os filhos, do tempo seu, de criança, e para o tempo de criança dos seus filhos agora? Bom, assim, da minha experiência pessoal, era, né, assim, o papel do pai de antigamente, né, do meu avô, né, que eu lembro, e antes até, era um papel mais, uma figura mais que inspirava muito mais o medo, né, e aquela força da obediência do que qualquer outra. Claro que cumpria com um papel, né, de ser um provedor, de ser o protetor, o guardião do lar, mas ao mesmo tempo tinha uma postura que não aproximava, não acolhia tanto, pelo menos de uma maneira geral, né, que é o que a gente conhece, né? E agora para frente, né, o senhor já foi muito diferente dessas referências, e o que a gente vê hoje é um pai mais próximo, que procura acolher, que procura estar junto, onde uma educação é uma formação muito mais próxima do amor, né? E do carinho e dessa demonstração. Na verdade, a diferença muito forte que eu vejo é que os pais de antigamente não demonstravam muito, né, o carinho e o amor pelos seus filhos, embora eu tenho certeza que os amassem e faziam de tudo pelos seus filhos, mas não tinham uma facilidade em demonstrar. Hoje eu vejo diferente, que os pais têm facilidade em demonstrar e procuram fazer isso de uma forma mais consciente, né? Com o senhor eu já vejo que o senhor já fez diferente, eu com meus filhos também. Então, é a principal diferença que eu vejo também. Eu, por exemplo, tenho a experiência do meu pai, que era muito rígido, mas no mesmo tempo bondoso. Só porque dentro desse parâmetro que você referiu aí, realmente, meu pai não tinha facilidade de demonstrar um carinho, de demonstrar aí um afago, um abraço. Posso dizer que eu não me lembro, não me recordo de um dia que meu pai me abraçasse. Aí eu pensei assim, o dia que eu tiver meus filhos, uma das coisas que eu quero fazer é brincar com eles o mais possível que eu puder e trazer eles para perto de mim, porque quando o filho tem confiança com o pai, se torna mais fácil de conviver, se tornar um verdadeiro amigo, um companheiro de vida.
E dentro desse parâmetro, eu tive assim a felicidade de ter você, o Santiago, como filho. Para mim uma honra muito grande, e sempre costumo dizer nas minhas preleções, nas minhas palestras, pequenas palestras, que de repente eu ouço uma mensagem escrita ou verbal dizendo assim: papai, eu te amo. Isso para mim é uma coisa muito importante, e eu acho que, como é importante para mim, é importante para todos os pais. Sim, com certeza. Essa demonstração do amor, né, do carinho, vai criando essa referência, esse afeto, e vai aprendendo isso também, né? Então, se a gente escuta, ouve, sente, né, de todas as maneiras, é uma forma também de transmitir, de ensinar e de ir rompendo até com esses ciclos do passado, né? E nós vamos ensinando e permitindo aos nossos filhos que eles também possam vivenciar essas experiências de afeto, de sentimento, de amor e de carinho. Até mesmo porque nós estamos indo em busca de um progresso, de uma evolução. Igual nós dizemos aqui ontem, nós não queremos dizer que os nossos pais foram errados. Não, de forma alguma. Eles tiveram seus valores e fizeram o seu melhor naquela época. Agora, em pleno século XXI, precisamos acompanhar o nosso progresso e procurar viver da melhor maneira possível, transmitindo aos nossos filhos esse afago, esse carinho, os ensinamentos, para tê-los próximo de nós, porque a pessoa que indica o caminho é o verdadeiro pai. Então, é o exemplo, como você referiu. É isso mesmo. Então, o que a gente precisa buscar, né, através da educação, que o senhor falou aí algumas vezes, esse trabalho de trazer à tona o que melhor tem nos nossos filhos, né? A educação, puxando até um pouco aí pela filosofia, Platão falava que é a arte de trazer de dentro para fora o que nós temos de melhor. Então, e é o papel do pai, como o senhor estava falando, fazer isso, né? Trazer para fora o que os filhos têm de melhor, trazer à tona aquelas virtudes que todo ser humano tem, daquilo que ele tem de melhor. E aí essa é a verdadeira educação. Não é só prover a melhor escola, um curso de inglês, de futebol, ou qualquer outra dessas coisas que a gente pensa para que o filho encher de presente, para que a gente pense que os nossos filhos sejam bem-sucedidos. Tudo isso é muito importante, mas é do ponto de vista material. E a principal contribuição, né, que eu vejo, como o senhor estava falando aí, é o crescimento espiritual. E aí a gente conquista isso, né, através da educação moral, humana, dessa transmissão de valores e da ética, né? Então é isso que eu entendo que é, né, assim, fundamental do papel do pai. Eu gostaria aqui agora, já finalizando, né, com o bloco nesse momento, eu queria aproveitar o espaço e mandar um abraço lá para minha esposa Maria Gorete, para Micaele, para o Santiago, para a Júlia, minha netinha querida, para o Miguel, para a Helena, nesse momento também para o Luciano e a Ellen, e abraço para todos os ouvintes, para todas as pessoas que estão aí nos acompanhando. Espero que esteja gostando aí do nosso bate-papo. Isso aí, Sebastião. Já adiantou os abraços? Também quero reforçar aqui, ó, o Santiago, Alex, filho de Sebastião, o irmão do Saulo, né? Diz que está aqui ligadinho na audiência. A Júlia, a Micaela, a Maria Gorete, todo mundo aqui já mandou mensagem pra gente e diz que está ligadinho aqui no programa. Antes de sair para o intervalo, eu vou só passar aqui um recadinho, que estão abertas inscrições para o 11º Congresso Espírita Mundial e também para o 1º Congresso Espírita Mundial da Juventude. O evento acontecerá nos dias 4 e 5 de outubro, no Centro de Convenções em Punta del Este, no Uruguai. Será um encontro inesquecível de fé, estudo, união, reunindo corações de diversas partes do mundo. E atenção, jovens, a entrada é gratuita para quem tem até 25 anos. Basta realizar a inscrição antecipada. Não perca essa oportunidade, acesse agora o site 11100.com, número 11, 100 escrito.com.
e garanta sua participação. Reúna sua família, amigos e viva esse momento especial do Movimento Espírita Internacional. Agora nós vamos para um intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com mais bate-papo e as participações. Sementes de Luz, um programa para pensar, sentir e viver com amor. Estamos de volta, agora 6 horas e 4 minutos. Estamos conversando hoje sobre pai, ou exemplo. E seguimos com Saulo e Sebastião Costa. Antes, deixa eu ler aqui algumas participações que chegaram aqui pra gente. A Maria de Fátima, lá do bairro Jundiaí. Meu pai, seu Antônio, é um exemplo de honestidade e fé. Sou muito grata a ele. João Carlos, da Vila Jaiara. Não tive meu pai presente, mas meu tio Pedro foi como um pai e me ensinou dignidade. Isso aí, João Carlos. Obrigado, viu, pela sua participação. Um abraço pro pessoal da Vila Jaiara. Chegou mais uma aqui lá de Trindade. Boa tarde, estou ligado na 93,3 na Manchester, ouvindo o programa. E o tema é excepcional. O maior exemplo que eu tenho foi de um tio. Ele trazia uma sabedoria incrível. Sabia conversar com as pessoas, fazer caridade, auxiliar nos mais necessitados. E hoje eu procuro seguir muito do que eu vi ele fazer. Abraços, sou o Valério Luiz, da cidade de Trindade, Goiás. Um abraço a todos os ouvintes, um abraço ao Diego Matos. Muito bom o tema, os convidados super preparados, alegria ouvir. Obrigado, viu, Valério? Valério lá da Rádio Trindade, tá ligadinho com a gente, um prazer, viu, ter você ouvindo a gente. Olá, amigos da rádio, é sempre maravilhoso ouvir esse programa. Eu quero prestigiar meu pai, Gilvan Granja, que é um exemplo para mim de honestidade, seriedade, trabalho, amor e alegria. E um abraço aos amigos Sebastião e Saulo. Ellen Alves. Obrigado pela sua participação. Tem mais uma aqui, a Ana Luísa do Centro. Meu avô José foi meu maior exemplo. O Marcos Paulo, do bairro Boa Vista, tá mandando um abraço aqui. A Rosângela, do bairro Bandeiras. Meu pai já está no plano espiritual, mas me deixou o exemplo de sempre ser luz. Obrigado, viu, Rosângela, pela mensagem. O Ricardo Silva, do Jardim das Oliveiras, também está mandando um abraço aqui pro Sebastião e o Saulo. E se você não participou ainda, participe com a gente. Mande aí sua mensagem pelo nosso WhatsApp 99206-3993. Tem participação chegando aí também, Sebastião? É com você. Tem sim, Diego. Nós temos a participação da cidade de São Miguel do Passa Quatro. A minha prima Marlene, Que legal. Que está lá na audiência nesse momento. Ela fala assim: hoje em dia não é mais como as pessoas antigamente. Bença pai, bença mãe. Às vezes não tem aquilo, não só pela benção, mas pelo respeito, pelo carinho, né? Então, antigamente a gente tinha o dever moral de estar dizendo ao pai, à mãe, ao avô, ao tio, até mesmo as pessoas mais velhas, tomar a bênção. E a bênção é uma coisa linda, né? Porque quando a gente pede uma bênção, está querendo dizer o seguinte: me abençoe, estou precisando de amparo. Exatamente. Sebastião, vamos continuar o nosso bate-papo então? Que conselho que o senhor daria para os pais que estão começando agora nessa caminhada? O que eu diria para os pais que estão iniciando é que procure, com amor, com carinho, tratar com bondade, colocar nos estudos, na escola, porque a educação parte de casa, mas as informações também da escola é muito importante para que as crianças tenham referência de valor profissionais, para que se torne um bom trabalhador. Agora, o incentivo dos pais é muito importante. E também o valor religioso. Cada um dentro da sua religião, que seja católico, evangélico ou espírita, levar na catequese, nas reuniões, aonde possa adquirir essa interação, essa orientação religiosa cristã, aonde poderão, no futuro, eles mesmos fazer as suas próprias escolhas, mas com sabedoria. E o que você acha, Saulo? Sim, concordo com esses pontos, né? E além disso, buscar viver os valores cristãos dentro do lar,
buscar ser esse modelo, essa referência, essa moral, né? Como o senhor falou, do evangelho, da prática do evangelho no lar, e buscar ser esse referência, esse modelo dessas virtudes, desses valores, ser um companheiro, estar do lado, ensinar o amor, o respeito, a caridade, a bondade, a generosidade, tudo isso transmitir ao filho, né? O conselho que eu daria para os pais é buscar ser melhor a cada dia, fazer essas reformas íntimas em nome dos seus filhos, para oferecer para eles essa referência e esse modelo, né? É muito bonito ouvir os comentários, né, dos ouvintes da rádio que mandaram aí os seus comentários, vendo que sempre tiveram alguém, né, pessoas que fizeram parte na vida e que foram transmissores de algo bonito, né, de dignidade, de honestidade, como foi mencionado. Então acho que esse é o caminho que a gente pode seguir. Aqui tem uma frase que eu acho ela muito importante. Diz o seguinte: um pai é alguém que ensina a voar e nos apoia quando caímos. Então, o que é ensinar a voar? Ensinar a voar é ensinar a diretriz, o norte seguro para evitar a problemática que encontra pelo mundo. Mas se um dia esse filho vier a ter qualquer uma dificuldade, o pai está ali presente para ser apoio, para ser aquele porto seguro, para que o filho não se perca num labirinto de sofrimento exacerbado. Então é por isso que o pai é uma figura referência para os filhos. Então, cada dia que nós sejamos exemplo, porque você falou aí, né, a respeito do exemplo, o filho sempre quer imitar o seu pai. Agora, se o pai é um homem dado a certas coisas que não é bem digna, o que vai transmitir para ele? Agora, se ele é uma pessoa íntegra, trabalhadora, buscadora dos deveres, é um homem honrado, o que ele está ensinando? Esses valores que você já diz aí em comentários anteriores. Então, o pai é um modelo que precisa ter uma lucidez muito grande para transmitir valores importantes para os filhos, para que se tornem homens de bem. Sim, isso mesmo, né? E ensinar a voar também é fortalecer o filho, né, para que ele consiga pelo seu próprio caminho, né? Então, o papel do pai, como tem um ditado, né, não é só pescar e dar o peixe, mas também ensinar a pescar, falando numa linguagem, né, mais popular. Então, isso que eu vejo que é ensinar a voar, né? Ensinar o filho a enfrentar o mundo, os desafios, as adversidades, mas ao mesmo tempo, como o senhor comentou, ser um ponto de referência, que saber que se algo der errado, tem alguém a quem possa recorrer, a quem pedir esse apoio, essa ajuda. E às vezes essa ajuda é o amparo, é um abraço, não é que a gente vai resolver, mas acolher, né? Saber que ele tem um lugar que vai ser acolhido, e nesse lugar onde é um lugar de amor e de referência, ele recuperar ali, né, sua energia, seu centro, seu caminho, para poder de novo enfrentar o que a vida traz pra gente poder crescer. Então, tem uma pergunta aqui do Livro dos Espíritos que é muito importante. Fala assim: os pais exercem alguma influência sobre os filhos após o nascimento destes? Aí vem a resposta que é muito interessante. É influência muito grande, conforme já dissemos. Os espírito deve contribuir, ou seja, os pais devem contribuir para o progresso dos filhos. Pois bem, os espíritos dos pais, ou seja, os pais, têm por missão desenvolver o caráter do filho pela educação. Isso constitui para eles uma tarefa. Se falharem, serão culpados. Então, quando a gente observa uma pergunta, uma questão desse porte, a gente observa que a nossa responsabilidade perante os filhos é muito grande, porque Deus, na sua infinita misericórdia, permitiu que filhos nascessem em nosso lar, e nós estamos ali como guias,
para esses filhos. E se eles desviar para o caminho do erro, a responsabilidade é dos pais. E eles vão responder perante a espiritualidade, ou seja, perante Deus, pela sua falha. Você concorda? Sim, com certeza. Ser pai, né, é uma responsabilidade enorme, é um sacro ofício, né? A palavra é um sacrifício, mas a origem dessa palavra é um sacro ofício, que é um ofício sagrado, é um trabalho sagrado, é uma missão de crescer para que os outros, no caso os filhos, né, ou aquele a quem cuida, também possam crescer. Quando um filho admira seu pai como ser humano, isso o protege, né, porque a integridade que a gente transmite acaba silenciando os ruídos que vêm de fora, que poderiam nos levar para caminhos errados. Então, se a gente cumpre bem essa missão, como está aí na pergunta, né, do Livro dos Espíritos, a gente está cumprindo com esse papel de conduzir os filhos no caminho do bem e do amor. Certinho. Tem mais uma questão que eu gostaria de elucidar aqui, para a nossa reflexão, do livro também dos Espíritos, na questão 209. Por que razão pais bons e virtuosos geram filhos de natureza perversa? Em outras palavras, por que as boas qualidades dos pais nem sempre atraem por simpatia um espírito para animar seu filho? Aí vem aqui a resposta. Um mau espírito pode pedir pais bons, na esperança de que seus conselhos o dirija por um caminho melhor, e muitas vezes Deus o atende. Então, essa pergunta nos remete a uma reflexão da seguinte forma, porque muitas vezes pode vir um espírito assim um pouco rebelde, um pouco mais difícil, e o pai tem esse dever moral de orientar, evangelizar. São aqueles filhos que muitas vezes têm aquela dificuldade de convivência com os pais, aquele filho que tem uma auto-reserva em relação aos pais. O que tem que fazer, no meu ponto de vista? Amar, mostrar valores, dizer que ama. Por exemplo, uma criança bem pequenininha, de repente ela tem uma mania, ela vem aí com mania de ser agressiva. A gente vai dizendo assim, carinho, amor, carinho. Aquela criança vai modificando aquela tendência e passa a nos querer bem. Então, esses valores, desde criancinha, isso pode acontecer? Sim, com certeza. Acho que essa pergunta nos mostra a aplicação prática da lei do karma, né? Então, a lei da ação e reação. Então, se Deus permite isso, né, as leis divinas permitem isso para aprimoramento uns dos outros. Os filhos difíceis, né, são desafios para os pais, porque tem que usar todas as suas habilidades e todo o seu melhor para transmitir esses valores. E para esses filhos que estão nessa condição, ter bons pais representam como os seus mestres, né? Seus professores, instrutores nessa vida, para poder os conduzir. E aí o senhor falou, com certeza a melhor chave é o amor. Essa transmissão com amor, com esse afeto, querendo o melhor para o seu filho. E aí um ponto importante, não só nesse tipo de experiência, mas para todos os pais, né? Que a gente tem que procurar sempre o que é melhor para o filho, né? Assim, mais do que, vamos dizer, querer ser amado a qualquer custo, né? Porque isso às vezes nos afasta da boa educação. Porque fala, não vou corrigir meu filho agora não, porque senão ele não vai me amar mais, senão ele não vai gostar de mim. Só que aí a gente perde a chance de ensinar o que é correto. Então, mas não é corrigir com agressividade, com raiva ou rancor, mas corrigir ensinando e transmitindo valor, com amor, com respeito e com carinho. Mas não deixar de ensinar, não deixar de transmitir o que é certo, né? Para que o filho aprenda e cresça com discernimento, entendendo aquilo que é certo e aquilo que é errado. Certo. Tem uma reflexão aqui, rapidinho, que diz o seguinte, é do Evangelho, fala o seguinte: quantos pais são infelizes com seus filhos, porque não combateram suas más tendências no princípio, por fraqueza
ou indiferença deixaram desenvolver-se neles o germe do orgulho, do egoísmo e de tola vaidade, que ressecam o coração. Depois, colhendo mais tarde o que semearam, espantam-se e afligem-se com a sua falta de respeito e ingratidão. Observe bem que nós precisamos aproveitar o nosso momento para com nossos filhos. E, finalizando, eu gostaria também de mandar mais um abraço aqui para o Zequinha Aleluia, que é o esposo da Marlene, lá em São Miguel do Passa Quatro. Um abraço para todos aí da cidade que estiver nos ouvindo, também para o Adélio Mariano, para o seu Nior, para o seu Dudu, para a dona Zilda e para todos os ouvintes que nos acompanham. Aquele abraço carinhoso de todos nós que estamos aqui, do Sebastião e do Saulo Luiz, né, Saulo? Isso aí. Sebastião, chega mais uma participação aqui, ó. É do Luciano, lá do GEOC. Meu pai me deu grande exemplo de honestidade, de respeito àqueles que vieram antes de mim. Grande abraço ao Sebastião e ao Saulo, que também são grandes exemplos para nós. O Luciano é um amigo muito querido, muito importante para nós, que ele chegou para somar, para trazer seu carinho. É como se fosse um pai. A Ellen é uma filha querida que a gente ama. Então, assim, eu quero aqui agradecer publicamente, né, e mandar um abraço carinhoso para eles e dizer que o exemplo realmente é muito importante. Um abraço ao Luciano também, muito obrigado. E muito obrigado a todos os ouvintes também, a todas as participações. Isso aí, agora a gente volta então com o Sebastião e com o Saulo. Antes eu quero mandar um abraço aqui também para o seu Zilmar, lá do INSEB, para o Elcival, para a Heloísa Issa, para a Soninha, Dr. Marcos Paiva, o Laésio da LG Compressores, o Sebastião Felipe, né, que está aqui, mas o Saulo, que está sempre, mesmo quando eles não estão aqui, eles estão ligadinhos no programa, né? E agora eu quero chamar a nossa amiga Beth Botosso, que chega com a agenda da semana. Olá, Beth, boa noite. Boa noite, Diego. Boa noite a todos os estimados ouvintes da Rádio Manchester FM. É sempre um prazer estar aqui com vocês no programa Semente de Luz, dividindo boas notícias. E nesta semana, nossa agenda está repleta de atividades. Confira os eventos que estão organizados. Na segunda-feira, dia 18, Sebastião Felipe fará uma palestra sobre Consciência Desperta no Centro Espírita Allan Kardec. Na terça-feira, dia 19, Débora França fará uma palestra sobre respeito às diferenças no Grupo Espírita Os Caminheiros. Na quarta-feira, dia 20, venha escutar uma poesia com o senhor Eurico Diniz no Centro Espírita Maria Dolores. E também na quarta, dia 20, Sebastião Felipe fará uma palestra com o tema Evangelho no Lar, no Centro Espírita Fraternidade André Luiz. Na sexta-feira, dia 22, no Centro Espírita União, na unidade Frei Eustáquio, o Inácio de Paula fala sobre o tema Redes Sociais, Ansiedade e Vida Espiritual. No sábado, dia 23, a Terezinha Santana de Brasília nos convida a refletir sobre como manter a esperança em um mundo em crise, no Centro Espírita União Unidade Jandaia. No domingo, dia 24, Rubio Dias apresenta o tema Consciência e Evolução, no Centro Espírita Eurípides Barçanufo. Também no domingo, teremos uma palestra musical com a Imei e a Lene, de Brasília, no Lar Espírita Francisco de Assis. E logo mais, às 7 da noite, elas vão estar aqui no programa Sementes de Luz. Para mais informações, siga o perfil @espiritismo.anápolis nas redes sociais. Programe-se, convide os amigos e participe. Nos vemos na próxima semana. É com você, Diego. Obrigado, Beth. E agora quem chega é o nosso querido irmão Roger Pires, trazendo o Evangelho em um Minuto. Olá, Roger, boa noite. Olá, meu amigo. Grande noite para você. Obrigado pela companhia aqui no nosso Sementes de Luz. Que Deus abençoe a sua noite, que seja maravilhosa. Bom, refletindo um pouquinho, né, sobre esse mês de agosto, tem sido o tema aqui do programa, né? E aí,
O tema de hoje é o exemplo, né? Pai, o exemplo. Aí eu fico me lembrando do nosso Criador, de Deus, né? Deus é tão maravilhoso que Ele não mandou representante quando Ele criou cada um de nós. Ele, pessoalmente, dedicou o seu tempo para nos criar. Isso é maravilhoso, né? E Ele nos ama tanto e nos quer ver tão ditosos, quer que a gente cresça cada vez mais. E aí eu estou me lembrando aqui lá do Livro dos Espíritos, da questão 625, que todos nós sempre lemos e sempre nos recordamos. Deus é tão maravilhoso que Ele ainda nos deixa esse ensinamento aqui. A pergunta da questão 625 é: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo, quer dizer, de exemplo? A resposta é simples, né? Jesus. Então, quando a gente fala, né, da paternidade, do exemplo que o Pai nos dá, basta que a gente reviva essa questão do Livro dos Espíritos para que a gente possa trazer para a nossa vida e para que a gente possa exercitar o nosso amor de pai sendo exemplo. E é bom a gente educar pelo exemplo, sem dúvida nenhuma, né? E se a gente tem como exemplo Jesus, que é o nosso modelo, aí facilita um pouco, é lógico que não é nada fácil imitar Jesus, mas educar os nossos filhos pelo nosso exemplo, que é baseado no exemplo que Jesus nos dá. Esse é que é o grande segredo, né? Então, os nossos filhos nos verão como espelhos. Eles se espelharão em cada um de nós, pai, para que ele também faça exatamente igual. Faço porque meu pai faz, então por que não dar bons exemplos? E qual é a fonte de bons exemplos? Jesus. Jesus, o nosso modelo, nosso guia, que é o grande exemplo que nós temos para exercitarmos a paternidade. Pensa nisso. Uma ótima noite para você. Obrigado, Roger, pela sua participação aqui com a gente no Sementes de Luz. Pessoal, para a gente encerrar esse ciclo de bate-papo neste mês, de homenagem ao Dia dos Pais, vai uma reflexão. Pai, palavra pequena, mas que carrega um mundo inteiro de significado. Não é apenas aquele que gera a vida, mas aquele que sustenta, que ensina, que caminha junto. Um pai verdadeiro é aquele que planta sementes de amor, de respeito e de fé no coração dos filhos, sabendo que um dia esses frutos alimentarão outras gerações. Quantas vezes, pai, você engoliu o cansaço para nos oferecer um sorriso? Quantas vezes ficou em silêncio, guardando suas preocupações só para nos passar segurança? Você talvez não saiba, mas cada gesto seu construiu o alicerce do que somos hoje. Jesus nos ensinou que o maior é aquele que serve. E quantas vezes você serviu, mesmo sem reconhecimento, apenas por amor? Nosso Senhor nos mostrou o Pai Celestial como exemplo de bondade, misericórdia e perdão. E em você, Pai, conseguimos vislumbrar um reflexo desse amor divino. Hoje queremos agradecer pelos conselhos, pelos exemplos, pelas correções firmes e pelas palavras de motivação. Mesmo quando o mundo parecia desmoronar, você esteve ali, de pé, sustentando a nossa fé. Que Deus abençoe todos os pais para que continue sendo farol na vida de seus filhos. E aos que já partiram para a vida espiritual, que a luz de Cristo os envolva e que a gratidão dos filhos suba como uma oração até o céu. Instrui um menino no caminho em que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. Pai, você é e sempre será o nosso maior exemplo. Agora são 6h28. O tempo voou e com o coração cheio de gratidão nos despedimos dos nossos convidados, Saulo e Sebastião. Muito obrigado pela presença de vocês, pelas palavras. E agradecemos também você, ouvinte, que esteve conosco. Antes de encerrar, chegou uma participação aqui, Sebastião, muito especial. Vamos rodar. Oi, boa noite a todos os ouvintes, ao meu pai, ao meu irmão que está aí. É muito importante, né, ter uma base de pais que são presentes. E o meu pai, Sebastião Felipe, foi sempre presente em nossas vidas, tanto ele como a minha mãe, Maria Gorete.
E a gente somos homens de bem e pais melhores hoje devido a eles, né? Então a importância de ter um pai que sempre está presente, sempre nos apoiando, sempre nos dando força quando é necessário e sempre também nos corrigindo, né? Nos dando educação quando necessário, com palavras, com apoio, com motivações e com exemplos. Esse é Sebastião Felipe, Maria Gorete sempre foram exemplos, tanto para mim como para o meu irmão. Um abraço a todos. Santiago, nesse momento a gente sente até um pouquinho de emoção, mas eu quero te agradecer por todo o carinho da minha filha também, Micaele, que me trata como um pai, e o Saulo, carinhosíssimos comigo e com a Gorete. Então isso para nós é motivo de alegria, não tem nada que mais representativo do que isso pra gente na nossa vivência. Primeiro Deus, a gente sabe que a gente tem que amar a Deus sobre todas as coisas, e a nossa família. Então fica aí a minha gratidão eterna aos meus filhos, à minha esposa, a toda a família, a Julinha que está chegando, o Miguel, a Helena. Então assim, Deus que abençoe a cada um de vocês, e muito obrigado por vocês fazer parte da minha família. Obrigado ao meu irmão pelas palavras também, e com certeza o que ele falou é o reflexo do que a gente viveu, né? Então admiro muito meu pai, meus pais, minha mãe que está aí também, está ouvindo, meu irmão que também é um exemplo de pai, né? E que nos ajudaram, né? Meu pai e minha mãe nos ajudaram nessa caminhada e nessa jornada. Tenho muito orgulho e admiração e respeito, e aproveito essa oportunidade também para dizer isso e dizer que eu te amo muito, pai, te amo muito, minha mãe também que está ouvindo, né? E a toda a nossa família. E é uma grande honra, né, poder ser seu filho e estar caminhando junto aqui nessa caminhada e de aprendizados. Muito obrigado, Saulo. É muito bom a gente ouvir uma palavra dessa, eu te amo, de um filho, porque de primeiro a gente não tinha coragem de dizer para um pai eu te amo, e agora graças a Deus a gente ouve, e isso soa muito bem em nosso coração, no nosso sentimento. Muito obrigado, Saulo, por estar aqui nessa tarde de hoje. Obrigado a todos os ouvintes, todas as pessoas que nos acompanharam. Espero que a nossa reflexão, nossos comentários aqui tenha tido algum valor no sentido de auxiliar em algum ponto. Que Deus o abençoe hoje e para todos sempre. Obrigado, Sebastião, obrigado, Saulo, pela participação de vocês aqui no nosso programa Sementes de Luz. Vamos partir agora para o encerramento. Antes de encerrar, eu quero, com profundo pesar, prestar uma homenagem a um grande e querido amigo cinegrafista, Divino Costa, que partiu para a espiritualidade hoje. Ele sempre foi um profissional dedicado, companheiro, leal, um ser humano de coração imenso. Que a luz divina o receba em paz e que o conforto alcance a sua família e seus amigos. Divino Costa, sua imagem e amizade estarão sempre em nossas lembranças. Pessoal, no próximo domingo teremos música e a presença da Aimee e Alene aqui no estúdio. Não perca, às 7h no próximo domingo. E antes de encerrar, queremos agradecer aqui de coração os nossos patrocinadores e apoiadores que acreditam e investem no propósito do nosso programa Sementes de Luz, ajudando a levar a mensagem de amor, esperança e consolo da doutrina espírita a tantos lares. Que Deus abençoe e ilumine sempre o caminho de cada um de vocês. O programa Semente de Luz vai ficando por aqui. Que a paz do Cristo ilumine a sua semana e que o Evangelho esteja vivo ao seu lar e no seu coração. Nos encontramos no próximo domingo, às 7h, aqui na Rádio Manchester FM. Siga e interaja conosco no nosso Instagram, @espírita.anápolis. Até domingo que vem.
você busca paz, conhecimento e a oportunidade de ajudar o próximo, Centro Espírita Eurípides Barçanufo convida você e sua família para nossas atividades. Participe das palestras públicas aos domingos, estudos enriquecedores às terças, além de visitas fraternas durante a semana, levando o Evangelho a quem precisa. Venha nos conhecer e encontrar harmonia e aprendizado. Centro Espírita Eurípides Barçanufo, Avenida Palestina, 1245, bairro Boa Vista, em Anápolis. Um lugar de luz e acolhimento para todos. Carrocerias Ideal. Carrocerias de todos os tipos para todos os fins. Carrocerias Ideal é a pioneira do estado e está situada no alto da Avenida Tiradentes, no número 2840, no Jardim Alexandrina, em Anápolis. Fale com Sudário ou Adriano pelo telefone 3099-6600. Vou repetir, 3099-6600. Carrocerias Ideal. Carrocerias de todos os tipos para todos os fins. No INSEB, Instituto de Medicina do Comportamento Eurípides Barçanufo. Cuidar da saúde mental é mais que um compromisso, é um ato de amor. Oferecemos atendimento humanizado em psiquiatria, psicologia, psicoterapia, neurologia e internação. Com suporte em cada etapa do seu cuidado, você nunca estará sozinho. Visite-nos na Rua Allan Kardec, número 39, bairro Boa Vista, em Anápolis. Agende agora, 62-3311-9000. INSEB, acolhimento e excelência para a sua vida. Manchester, sempre com você. Centro Espírita União. Você é nosso convidado especial. Participe das reuniões públicas. Toda sexta-feira na Unidade Frei Eustáquio, às 7:30 da noite, na Rua Paz de Almeida, número 290, na Vila São Jorge. E na Unidade Jandaia, aos sábados, às 3:30 da tarde, na Rua J, no Residencial Jandaia. Atividades de tratamento espiritual e assistência fraterna. Centro Espírita União. Precisa de equipamentos de qualidade e manutenção especializada? Vá direto para LG Compressores. Trabalhamos com venda e manutenção de compressores, motobombas, pulverizadores, aspiradores, pistolas de pintura, mangueiras de pressão, motosserras, roçadeiras e muito mais. Temos também locação de empilhadeiras e plataformas para trabalho aéreo. Parcelamos em até 12 vezes no cartão. Venha nos visitar na Avenida Brasil Sul, número 1207, bairro Batista, em Anápolis. Telefone 3313-2185. LG Compressores, potência e confiança que movem seu trabalho. Você está precisando de uma camisa social masculina ou feminina? Temos a solução para você. Império das Camisas, fabricação própria. Siga no Instagram, @Império das Camisas GIM. E acompanhe nossas redes sociais. Vendas online e loja física em Goiânia, na região da 44. Via Norte, Mega Moda Shopping e Shopping Galo. Eu disse Império das Camisas. Venha participar do Grupo Espírita Os Caminheiros. Toda terça-feira, às 7:30 da noite, na Rua 22, Quadra 40, Lote 4, Jardim Arco Verde. Grupo Espírita Os Caminheiros. Luz e aprendizado para a sua vida. Aqui tem a playlist perfeita do meu dia. Manchester FM. Participe das palestras e atividades do Lar Espírita Francisco de Assis. Estamos na Avenida Pedro Ludovico, quadra 2, lote 15, no Residencial Pedro Ludovico. De segunda a sexta-feira, às 7:30 da noite e aos domingos, às 5 da tarde. Lar Espírita Francisco de Assis. Luz e caridade. Centro Espírita Irmão Abraão, o lugar que você encontra acolhimento, fé e renovação. Participe você e sua família, domingo às 7 horas da noite, com palestras públicas com temas do Evangelho de Jesus, na Rua Antônio Pascoal, quadra 3, lote 9, Vila São José, em Anápolis. Venha participar do CEL, Centro Espírita União, Unidade Jandaia, todo sábado, às 3 da tarde, na Rua J, Residencial Jandaia, em Anápolis. Te esperamos de coração aberto. Manchester FM. Manchester.